Luta diariamente contra vícios que desagradam a Deus, é o que contam dos nossos queridos e amados ouvintes aqui, acompanhando o nosso debate 93 de hoje. Ele faz uma descrição de um vício e cada um tem o seu, evidentemente. Todos nós temos lutas. Nós temos lutas. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Essas coisas não podem dominar a minha vida. E quando este vício claramente desagrada a Deus, quando é uma coisa que vai afastando o indivíduo de Deus e criando para ele uma dificuldade enorme. E esse é o nosso ouvinte conta. Parece que diante deles eu não tenho força nenhuma, eles sempre me vencem. Como combater o tormento de sempre perder para os vícios? Quais os sinais de que podemos estar desenvolvendo comportamentos viciantes? Tudo que se torna hábito pode se tornar um vício? Existe vício bom? Como evitar situações tentadoras e ambientes perigosos a fim de agradar a Deus em todo o tempo? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Recebemos no programa de hoje o pastor Luciano Regis do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, a pastora Flor de Lis da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis e cantora da MK Music, o pastor Manuel de Matos da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, o pastor Benjamin César, assessor da Visão Mundial. Todo mundo preparado para fazermos juntos um grande debate 93 no dia de hoje. Povo querido, povo amado, ligado na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Luciano, quero começar ouvindo o senhor. O senhor destacou a frase como combater o tormento de sempre perder para os vícios. Não ganhou uma. Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, você que nos ouve. Esse é um debate muito importante que se trata no dia de hoje. Esse é um debate que a gente precisa parar para observar algumas questões que são de extrema importância e eu quero dizer vital para a vida de algumas pessoas. A gente enfrenta lutas como essa, nós mesmos na nossa igreja, eu conversava isso ontem ainda num gabinete, tem um menino que ele está me ouvindo agora, juntamente com a mãe dele, que ele enfrenta uma luta terrível exatamente nessa área. Ele ama a Deus, ele entra no meu gabinete, ele chora de soluçar, ele vai para a clínica de reabilitação, fica um tempo lá e quando sai, fica alguns meses e cai de novo, luta terrivelmente contra as drogas, é uma luta muito difícil, mas um menino que tem tentado de todas as formas buscar a Deus, eu falei que ele vai vencer isso no nome de Jesus, mas é uma luta. E por que eu destaquei isso? Exatamente por isso, exatamente por esse ponto que muitas vezes a gente ignora. Existem muitas pessoas lutando e que são depreciadas por
pessoas que não entendem muitas vezes o que é a força de um vício. Nós vemos na mídia hoje, uma menina que foi dançarina de baile funk, que era bonita, que tinha um corpo bonito e que foi filmada por todos os jornais de televisão, completamente destruída, e foi internada no dia de ontem para tentar ajudá-la. É uma luta, é uma guerra, e muitas vezes é fácil julgar de fora, porque a pessoa dependente, a pessoa viciada, ela não consegue dizer não, ela precisa muitas vezes lutar, se trancar, para que ela possa conseguir ficar tempos de pé. Então, nesse caso, eu separei isso para a gente começar essa conversa, dizendo que é difícil, mas a luta vai seguir firme. Ele precisa lutar, ele vai vencer essa luta. Não desista, vá para a igreja, busque a Deus o tempo inteiro. E daqui a pouco a gente vai começar a dar mais algumas dicas do que eu fiz na minha vida, do que eu ensino a fazer, para que você possa vencer. Por isso que eu destaquei, para a gente já trazer à baila esse tipo de pensamento. Quero mencionar aqui para os nossos ouvintes o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Fala aqui o apóstolo Paulo nesse texto, que serve também como base para nossa reflexão hoje aqui. Mas queria imediatamente ampliar, e ouvindo agora a querida pastor Flor de Lis sobre esse assunto, a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Uma de nossas ouvintes nos conta: eu tenho vício de comprar coisas para minha cozinha, tipo vasilhas, alimentos. Eu posso estar com a geladeira, com os armários cheios, que sempre compro algo. Só esta semana já fui no mercado 3 vezes. Isso é pecado? Potes novos, adoro comprar. É melhor que comprar roupas e sapatos. Já defende-se a nossa irmã. Bom dia a todos os debatedores, bom dia pastor RJ Vargas, bom dia a todos os ouvintes. Olha, gente, vício é uma coisa muito ruim, porque ele traz dependência não só física, mas psicológica. E há vários tipos de vícios, como esse da nossa ouvinte aí, de jogos, de comida, musculação, de sexo. Então, quando se fala de vício, a gente vai muito para as drogas, mas existem outros vícios que precisam ser tratados, que traz sofrimento, porque a pessoa não consegue viver sem aquilo, ela se torna escrava daquilo. E no início parece uma coisa super normal, mas não é. Então tem que ter ajuda, porque sozinha ninguém sai de um vício, seja ele qual for, sozinho. A pessoa precisa reconhecer que precisa de ajuda e procurar ajuda espiritual e também psicológica. Tem tratamento para essas coisas. Existe uma terapia, pastor, chamada terapia cognitiva, que ela estuda o comportamento e ajuda a pessoa a ter reação contra esse tipo de vício. Vários são os exemplos. Uma outra ouvinte nos conta que ela tem vício de comer pão. Ela diz: posso até ficar sem comer, mas sinto muita falta. E complementa aqui: mas eu nunca vi ninguém dizer que tem vício de ler a Bíblia. É o que compartilha a nossa querida ouvinte. Pastor Manuel de Matos. Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, aos ouvintes. Essa questão do vício foi falada muito bem pelos pastores que me antecederam, que realmente é uma desgraça na vida do ser humano. E se nós não tomarmos cuidado, é uma coisa que pega a todos, não tem ninguém melhor do que ninguém. A verdade é que o vício pode ser em diversas diretrizes. Por exemplo, a pessoa pode ser viciada em café. Eu tive um episódio da minha vida que eu não conseguia ficar sem café. E um dia eu cheguei em casa e falei com a minha mulher: a partir de hoje, o café não me domina mais. E eu coloquei um propósito de ficar 3 meses sem tomar café. E quando eu percebi que o café não me dominava mais, aí eu voltei a tomar o café novamente. Ou seja, o apóstolo Paulo disse que aquilo que me domina logo se torna meu senhor. Então, existem meios, claro, para nos ajudar. Por exemplo, a Bíblia nos diz... O JR queria tirar o meu café aqui, mas eu já não tô mais viciado em café. Viu, ouvintes? É que tem um cafezinho aqui da 93 para nós. Não é recaída, não. Não é recaída, não, viu? Então, existem maneiras de ajudar dentre as terapias que existem. Uma das coisas importantes que o apóstolo Paulo falou
as más companhias corrompem os bons costumes. Dependendo de com quem eu ando, isso pode me impulsionar a voltar para os vícios. E uma série de coisas que nós vamos tratar ao decorrer do debate, que certamente vai te ajudar de alguma forma. Pastor Benjamin, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Eu penso que é preciso a gente fazer uma diferenciação aqui, ou mesmo uma conceituação do que são os vícios, né? Porque a gente precisa diferenciar os vícios dos bons hábitos. Nem todo hábito é um vício. Verdade. Né? Vício está ligado a alguma coisa depreciativa, pecaminosa. Inclusive, a origem, né, da palavra pecado, ou os 7 pecados capitais, né? A origem disso era os 9 vícios, né, da alma. Então, o C.S. Lewis mesmo diz isso, né? Que o pecado é como um vício, é aquilo que a gente não consegue deixar de fazer, que nos domina de alguma forma. Os hábitos são coisas boas, como a nossa ouvinte lembrou aí, por exemplo, ler a Bíblia, orar. Isso, a gente não pode chamar isso de um vício, mas sim de um bom hábito, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa interessante também da gente observar é que quando a gente fala dos vícios, geralmente vem à nossa mente esses vícios que são um pouco mais, né, extravagantes, como a questão das drogas, do álcool, da sexualidade ou coisas assim. Mas existem vícios que estão no nosso dia a dia que a gente não costuma lembrar deles. Um deles que é assim o mais flagrante, eu penso, é o celular, por exemplo, né? Eu acho que a gente vive numa geração viciada em celular. Né? Na quaresma desse ano, eu e alguns amigos lá da minha comunidade fizemos um propósito de fazer um jejum, e fizemos um jejum durante os 40 dias de celular, de mídias. Então eu saí do meu Facebook durante esse tempo, saí do WhatsApp e fiz isso tudo, e eu percebi como eu era viciado nessa questão das tecnologias e das mídias sociais. Não conseguia sair de perto do meu celular, e foi um tempo de aprendizado diante de Deus de como viver sem esse vício, né? Então, vícios, a gente precisa ampliar um pouquinho o nosso leque quando a gente fala sobre exatamente essa ideia que envolve, por exemplo, sobre esse assunto, essa questão de nomofobia que está envolvendo e que é um tema exatamente novo, né? No mobile, essa ideia de você ficar sem esse acesso, né? Seja ao celular, né? A questão do smartphone, eventualmente um tablet, mas essa luta que muita gente hoje vem enfrentando, tem nome, nomofobia, vem dessa expressão no mobile, e por conta disso muita gente acaba aprisionada. Vem a outro ouvinte e diz: olha, eu tenho dificuldade de não comprar coisas para casa. Alguém pode dizer, ó, se essa menina passou fome a vida inteira, se ela passou alguma dificuldade nessa área, pode ser que seja por conta disso. Aí ela mesma diz: melhor isso do que comprar sapato e bolsa. Foi bolsa que ela falou? Foi bolsa, né? Então já tá fazendo uma análise comparativa, que é muito comum quando se trata um vício, para afirmar: olha, o meu é melhor do que o seu, é melhor ser assim do que muita gente. E com isso você volta os seus olhos para o outro e não para o autoexame. A ausência do autoexame, que é a proposta que o apóstolo Paulo nos traz, que a Bíblia nos traz, ela produz uma análise. Você vai observar a sua vida, e a partir da análise da sua vida, do seu comportamento, da maneira como você vive, pode ser que à luz do Espírito Santo sejam encontradas algumas marcas bem complexas e que poderão originar vícios ou poderão revelar vícios terríveis na sua vida. Uma das coisas que estão muito ligadas para mim ao vício, eu não sou psicólogo, mas o dia a dia pastoral acaba nos ensinando isso, é aquela palavrinha chamada ansiedade. As pessoas, quando estão ansiosas por alguma coisa, algumas ficam tendenciosas a comer muito, outras ficam tendenciosas a procurar algum tipo de jogo, e outra em outro tipo de ocupação para sua mente. Então, a palavra ansiedade significa estrangulamento da alma, o estrangulamento da alma. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma.
É fácil dizer isso. E aí a pergunta que vem é: como não viver ansioso num meio como esse que nós vivemos hoje? O apóstolo Paulo dá algumas diretrizes em Romanos capítulo 8, ele fala da luta da carne contra o espírito, né? O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E aí ele dá a receita. Ele diz: vocês querem que o espírito seja mais forte? Se encha do espírito. E aí o apóstolo Tiago nos dá uma outra conotação quanto a isso muito interessante. Ele dá 2 contrapontos. Primeiro, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E depois ele diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Ou seja, lendo a palavra, buscando na casa do Senhor, não deixando de congregar como muitas pessoas têm feito hoje. Essa correria do dia a dia nos deixa longe da casa do Senhor. Isso tudo pode nos ajudar a controlar essa questão dos vícios. Eu acho que a gente está oscilando aqui, e não, a palavra não é oscilar, acho que a gente está caminhando por uma linha muito tênue, que até o pastor Benjamin citou aqui, sobre hábito e vício. E eu quero colocar uma terceira coisa, que são distúrbios. Por exemplo, eu não vejo como essa menina que mandou pra cá, que ela compra pote pra casa, compra as coisas pra cozinha o tempo inteiro, como vício. Pra mim isso é um distúrbio de algo que ela sofreu no passado e que precisa de um tratamento específico, assim como o hábito. O hábito, eu também fico com o que o pastor Benjamin falou, o hábito ele tem a sensação de ser aquilo que é bom. Você torna-se um hábito eu ler a Bíblia todo dia. É um bom hábito, né? Porque eu estou estudando a palavra, isso se torna um hábito. Quando eu não leio, eu sinto falta. Isso não é vício, isso é um hábito. O vício, ele tem essa denotação ruim, essa conotação ruim, daquilo que nos prejudica, daquilo que nos deteriora. O que eu quero salientar aqui com isso é o seguinte, é que muitas vezes a gente quer vencer os vícios sozinhos, e como já disse a Flor aqui, ninguém vence vício sozinho. Só que muitas vezes também nós, pelo nosso despreparo, e aí eu estou falando da igreja em si, a gente diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente ele é livre, como se isso fosse um passo de mágica, como se isso fosse um passo assim, estalou os dedos, tá tudo pronto. Não tá. A realidade é que, por exemplo, eu tive 10 anos de vício na minha vida. Eu me tranquei 6 meses em casa, aceitei a Jesus, tranquei minha faculdade, eu ia de casa pra igreja, de igreja pra casa, jejuei, nem sei por quantos anos sem parar. Eu li a Bíblia 8 horas por dia. Eu só saía de casa pra igreja pra... Meu pai não entendia isso. Meu filho já tá maluco e me chamava de um monte de coisa. Meu pai não era crente, mas eu sabia da minha necessidade. Eu tive crise de abstinência de droga, eu suava frio, mas eu decidi, era uma luta. Eu tinha minha mãe fechada comigo e alguns irmãos que também se converteram comigo, graças a Deus, todos pastores, que iam pra minha casa, ficávamos no nosso quarto, estudando a Bíblia, jejuando e buscando a Deus o tempo inteiro. Era uma guerra, é uma guerra. Eu, graças a Deus, consegui me libertar. Mas existem pessoas, JR, que vão lutar a vida inteira. Ele não pode andar com pessoas que destoam da verdade de Cristo. Ele não pode andar com as pessoas mais que levavam ele para esse lado. Ele não pode sequer passar mais perto dos caminhos que ele passava no passado. Ele precisa literalmente desse arrependimento. Esse arrependimento não é só emocional ou espiritual. Esse arrependimento é uma postura radical de mudança. Eu não passo mais na rua que eu passava, eu não ando mais com as amizades que eu andava, eu não faço mais as coisas que eu fazia. E é uma guerra. O que a gente precisa entender é que é uma guerra e que se a pessoa que passa por isso não tiver apoio, não tiver ajuda, ela desiste. Por quê? Porque ela é julgada o tempo inteiro, ela é questionada o tempo inteiro. Então a gente precisa hoje deixar isso muito bem claro, que a gente precisa estar aberto para ajudar quem está nessa guerra. O vício coloca em você um rótulo, você é rotulado, e como o pastor bem já disse aqui, glória a Deus pela sua fala, ninguém que é viciado, as pessoas têm a tendência de colocar na cabeça do dependente químico: olha, você vai aceitar Jesus, você vai vir para a igreja e o vício vai desaparecer imediatamente. Isso é uma mentira, isso não é verdade. O vício não vai desaparecer imediatamente, você vai ser tentado por ele inúmeras vezes. Eu lido com dependentes químicos, sei o que é isso. A vontade vai ficar ali, a abstinência, as crises são horríveis, são terríveis, da febre, da calafrio, da insônia. Então a pessoa ela tem que ir sendo ensinada
a ter resistência contra essas coisas. Ela tem que ser ensinada, ela tem que ser tratada dia após dia e deixar de ser rotulada, de ser tratada isoladamente. Ela tem que ser traga para o convívio. Isso me chama a atenção para que é um trabalho extremamente técnico, não é um trabalho superficial, né? Nós temos aqui o exemplo do pastor Luciano, que disse: olha, eu fui para minha casa e me tranquei. Correto? Algumas pessoas vão para sua casa e vão se trancar e não vão ter o mesmo êxito, porque é uma questão completamente diferente. O irmão disse: a minha mãe e alguns irmãos da igreja estavam fechados comigo. Ou seja, houve um suporte emocional e um suporte espiritual. Algumas pessoas vão para uma clínica e ali elas são tratadas naquela clínica e tem todo o suporte que ali está. Algumas clínicas não têm tanto suporte quanto precisariam ter, até por conta de inabilidade de gestão. A intenção é extraordinária, mas a dificuldade para manter uma casa como essa não é fácil. Nós vamos continuar esse assunto aqui no nosso debate 93. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, atualizando aqui os dados para o acompanhamento dos nossos ouvintes. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a nossa pergunta é clara: você está lutando contra um vício? 71% dos ouvintes por telefone dizem que não, 65% deles no site também dizem que não estão passando por essa luta nesse momento. Agora, aqui no WhatsApp, telefone 96803-8319, as pessoas estão se manifestando sobre suas lutas. Então, a gente tem gente que está dizendo: olha, me ajudem, eu estou viciada em pornografia. Tem tantas outras mulheres que dizem: me ajudem, eu estou viciada em sexo. Tem mulheres, muitas mulheres. Tem jovens dizendo: me ajudem, eu estou viciada em masturbação. E tem gente com outros vícios que a gente, né? Tem um ouvinte que diz assim: eu era viciada naquele refrigerante famoso que todo mundo toma, que todo mundo pede. Eu lutei contra isso. E ela diz assim: de quebra ainda ganhei menos 10 quilos. E tem uma outra ouvinte que diz assim: olha, eu tinha um vício que era de comprar calça jeans. E ela diz assim, mas é interessante porque ela diz que a calça jeans não era qualquer uma, tinha que ser uma calça jeans bem apertada. Então isso gerava problemas para ela ir para a igreja. E ela acabava deixando de ir para a igreja. O problema da calça jeans é o que está, evidentemente. Eram outros vícios que estavam ligados. Eu acho que a gente pode entrar nesse ponto agora de algumas coisas que na verdade não são. Quer dizer, o jeans não é o jeans, é o que significava esse jeans para essa ouvinte e tantas outras coisas. Você veja como as coisas são complexas, as coisas não são simples. Até para exemplificar aqui uma vez mais, a mesma ouvinte que disse que adora comprar coisas para cozinha, ela diz que o marido dela, quando compra alho, leva embrulhado em papel de presente. Entendeu? Porque ela gosta tanto disso que ele, né? Tá certo? Isso é pra gente ter uma ideia. Eu penso que o princípio que a gente vem falando aqui sobre os vícios de dependência química, por exemplo, se aplica a esses outros vícios que são de coisas que não são ruins em si mesma. Por exemplo, comprar pote, né, para cozinha ou comprar calça jeans, etc. Não é ruim em si mesmo, mas pode virar assim um distúrbio, né, um vício. Mas o princípio por trás dele é o mesmo, é essa ausência, essa fuga da realidade, essa ansiedade que leva a gente a consumir indiscriminadamente todo tipo de coisa, né, e gerar um distúrbio dentro da gente. Creio que isso vem de uma condição que é presente em todos os humanos, né, que é a condição de ser pecador. Nós somos pecadores, nós tendemos ao vício. E mesmo quando a gente entra, né, para a igreja, quando a gente frequenta a igreja, essa condição, ela pode ser amortecida dentro de nós, mas ela ainda continua dentro de nós. Então, a mesma questão de que o vício e a tendência à dependência química não sai da gente quando a gente entra na igreja, a mesma coisa, esses outros vícios, esses outros pecados, a gente vai lutar eternamente com eles e contamos com o Espírito Santo nessa luta. Isso é que faz toda a diferença. Olha, uma de nossas ouvintes diz que eu tenho vício de comprar, não estou conseguindo me conter, estou já com o meu nome sujo, perdi a noção, estou desesperada e pede ajuda. Outro ouvinte aqui de Olaria, ela diz: eu sou como essa ouvinte do mercado, vou quase todos os dias para comprar uma coisinha
e chego no trabalho cheio de bolsas. Veja que não é por necessidade, é o consumo que talvez represente a ausência de alguma coisa interna. Disso aí, não é nem porque eu tenho necessidade dessas coisas. Se nós formos pesquisar, nós vamos ver pessoas, celebridades que foram interditadas por causa desse mesmo vício compulsivo de comprar coisas. Isso requer tratamento, porque isso traz essa situação aí mesmo, de dívidas, nome sujo, e a pessoa, mesmo com o nome sujo, ela não para, ela pega cartão de pessoas emprestada, pega cartão de parentes escondidos, então ela acarreta todo um problema muito grave, não só na vida dela, mas de toda a família. Isso aí requer um tratamento, e não é um tratamento a curto prazo, é a longo prazo, leva um tempo, mas existe saída, existe tratamento para isso. E eu queria também aproveitar a oportunidade para falar de um novo vício que está surgindo aí, que além do vício do celular, que leva a pessoa ao isolamento. Pessoas que, se você tirar o celular por 1 hora, ela chora, ela fica sem comer, ela não dorme, você tem que devolver o celular àquela pessoa, porque para ela o celular é tudo na vida. Esse vício está levando muitos, eu lido com adolescentes, muitos adolescentes estão indo para a área de isolamento, estão ficando com problemas depressivos por causa do vício do celular. Então, são vícios que há muita gente que passa desapercebido, mas que parabéns a 93 por esse tema, porque tem muita gente, não é pouca, sofrendo com alguém na família com esse tipo de situação. Você que está em casa precisa entender o seguinte: na luta contra os vícios, o verdadeiro herói é o que foge. Não adianta você enfrentar, não adianta você achar que vai vencer. Você tem que correr o tempo todo. É o que a Bíblia fala sobre Jó, o homem que se desviava do mal. É um dos segredos de alguém que quer se manter íntegro nessas questões do vício. Agora, deixa só eu tentar trazer uma definição pessoal sobre vício e hábito. O hábito, para mim, é tudo aquilo que te leva a crescer. É tudo aquilo que te leva a prosperar de alguma forma no seu caminho. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando em todos os sentidos. O que é o vício? É tudo aquilo que te destrói como pessoa. É tudo aquilo que te destrói como sociedade, como família e o teu relacionamento com Deus. Então nós devemos tomar cuidado com isso, porque tem coisas que realmente ainda não é vício, mas pode se tornar um vício. E quem é que deve tomar cuidado? Somos nós. Quando eu percebo que eu estou me tornando compulsivo com isso, eu preciso começar a tomar cuidado com esse tipo de coisa e evitar, para que isso não domine a minha vida, porque a partir do momento que isso me dominar, dificilmente eu consigo sair. Não é fácil, é muito difícil sair de uma situação como essa. Ainda que haja uma divergência ou outra na questão de definição, o que se lógico, trata, e evidentemente a gente observa, é que aqueles que estão acreditam que estão inseridos no contexto de hábito, tá certo? Eles podem não perceber que já migraram para outro tipo, que já estão viciados, e aí você tem realmente eu estou impressionado, porque graças a Deus esse estímulo aqui faz com que as pessoas falem, mas eu quero lembrar aos ouvintes que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não basta dizer, por exemplo, um ouvinte conta, eu sou viciado em falar mentira, eu falo tanta mentira que até acredito nelas, que é comum isso acontecer. Cria-se um universo paralelo, a pessoa cria uma personagem, ela é um fake, né? Ela cria uma outra história. Então isso acontece. Uma outra ouvinte aqui dizendo que ela também tinha o vício de comprar calças compridas. Era vício, ela comprava compulsivamente, perspectiva dela. Outro ouvinte dizendo: fui viciado durante 10 anos em cocaína e graças a Deus estou livre há 20 anos. Conta o nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo: meu vício é o café, mas gostei do desafio, vou tentar ficar sem ele durante algum tempo. O problema é a dor de cabeça, conta a ouvinte. Ou seja, uma outra pessoa vai manifestando uma coisa que nós vamos ficar aqui conceitualmente afirmar, não, isso não é um vício e tal, você não está sendo dominado, mas para algumas pessoas aquilo que a gente acredita que ela não está sendo dominada, ela está. Tá certo? A gente pode achar, não, isso não é. Mas para a pessoa, isso já se tornou. Se já se tornou para alguém,
Para esse alguém é. Tudo que lhe causa sofrimento, como café. Tem pessoas, eu conheço também pessoas que aí dá dor de cabeça, ficar sem. Então a dor de cabeça te leva a tomar café. A mesma coisa é o cigarro, que dá um transtorno tremendo. Então tudo que você começa a passar mal quando fica sem fazer aquilo, o hábito de comprar até para muita gente, mas que bobeira isso, né? Uma palhaçada isso, comprar calças compridas, mas a pessoa quando fica sem comprar, ela passa mal, ela não dorme, ela fica ansiosa, ela começa a suar, ter calafrios, enquanto ela não vai à loja e compra uma calça comprida. Há pouco tempo aí na mídia teve uma artista que foi interditada pela família, muito famosa, porque ela ia à loja, ela comprava roupas que ela não ia usar porque não era o tamanho dela, ela comprava PP, PM, GGG e levava. Quando a família abriu o quarto, ali estava cheio, lotado de coisas que ela não usaria e tiveram que interná-la. Então tudo isso, para muita gente que não está passando, é bobeira, mas para quem está vivendo é um sofrimento muito grande. Eu estive com uma dermatologista agora recente, pastor, conversando, e ela estava falando dessas mulheres que usam remédios, aplicações para ficarem bonitas. Ela falou: Flor de Lis, você acredita? Você como pastora precisa falar isso na igreja. Tem mulheres que chegam aqui com o corpo já todo estragado e quer mais injeção. E a dermatologista falou: nós como médicos não fazemos. Aí elas vão para clínicas de quintais, de curiosos, para se destruírem. Isso não é vaidade, isso é uma doença que elas já estão, elas choram, elas se ajoelham nos meus pés para pedir: aplica, eu estou horrível. Elas estão horríveis mesmo, mas elas não percebem que estão se destruindo. Então isso também é um vício. Eu penso que tem um livro chamado O Poder do Hábito. E esse livro nos ajuda nessa definição do que é um hábito. O hábito, diz o autor, são as escolhas que nós fazemos em algum tempo, né, em algum momento, que a gente faz pensando nelas deliberadamente, só que depois de algum tempo a gente para de pensar, mas continua fazendo. Então, em algum momento eu escolhi tomar um café, eu pensei nele e tomei o café. Só que depois de um tempo, aquilo virou já um hábito, eu já não penso mais que eu quero tomar um café, eu simplesmente vou lá na cafeteira e pego o meu café e tomo. Eu já parei de pensar nele. Então, são escolhas que a gente faz em algum momento, mas que depois se tornam automáticas. São escolhas que se transformam num comportamento automático. Isso é um hábito. A gente precisa dos hábitos para viver. A gente não dirige sem aquilo se tornar um hábito. Eu não penso se eu vou pisar no freio ou no acelerador. Eu simplesmente faço, porque aquilo virou um hábito para mim. Então, hábitos são necessários à vida. No entanto, quando isso de alguma forma me prejudica de alguma forma, eu preciso então transformar os meus hábitos. Esse livro vai dizer pra gente que ninguém consegue excluir um hábito, nós podemos transformar, mudar o hábito. Então, se o hábito é prejudicial e se tornou um vício, eu preciso, na verdade, transformá-lo num bom hábito. Então, se eu tenho um mau hábito, eu posso transformá-lo num hábito bom, como ler a Bíblia, orar, por exemplo. Então, certa vez perguntaram ao John Stott, né, qual que é o segredo do ministério dele, já, né, de tantos anos, já depois de velhinho, perguntaram para ele qual era o segredo do ministério dele, né, do ministério bem-sucedido. Ele respondeu o seguinte: olha, eu leio a Bíblia e oro todos os dias, vou à igreja todos os domingos e nunca falto à celebração da Eucaristia. Só bom hábito. Deixa eu entrar aqui. Romanos já fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não estar conformado com essas coisas, é lutar contra elas e se permitir ser transformado na nossa mente. É permitir que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus. Deixa eu entrar no negócio que o JR tocou aí, que passou desapercebido, e eu queria buscar aí. Você falou do marido que compra o alho e embrulha de presente e dá para a mulher. Ele está ajudando para a destruição dela. As pessoas que estão ao redor, elas melhor do que ninguém precisam entender o papel dela ou delas diante de uma pessoa que está
de alguma forma perturbada, seja por vício, seja por distúrbio, seja pelo que for. A pessoa que está ao nosso redor, ela é de imprescindível importância na ajuda desse processo de libertação, vamos usar essa expressão, porque é um processo de libertação. Todas as vezes que ele compra um alho e ele embrulha para presente, ele está dizendo para a esposa dele, olha, é normal o que você está fazendo, pode continuar, tá na boa. E na verdade, cada dia que ele faz isso, ele vai piorando, ele vai aumentando o grau desse problema na vida dela. Ninguém que precisa de uma libertação por estar aprisionado a isso, o consegue sozinho. É em Deus primeiro, mas ele precisa ao redor se cercar de pessoas que o protejam, que de alguma forma intervenham, digam não, mesmo quando isso, Jota, causa dor em nós. Nós precisamos aprender a dizer não para que uma pessoa um dia receba o sim de Deus. Muito bem, então vamos só considerar aqui a possibilidade do marido não ter esse entendimento, de estar agindo com ela de maneira carinhosa, amorosa, achar que isso a agrada, ou seja, traz uma coisinha para mim, ele leva alho embrulhado, pacote, presente, caixa, não sei, mas tá aí uma palavra sobre esse assunto. Outro ouvinte aqui nos conta que o vício dela sempre foi comprar sapatos. Ela chegou a conversar com seu esposo sobre mudar os móveis do quarto, para diminuir os móveis do quarto, para aumentar o espaço para colocar sapatos, até o momento em que ela completou 100 pares de sapatos, 100, 100, uma centena. E aí houve, enfim, um diálogo na casa dela e a coisa foi para uma outra via. Outro ouvinte aqui no WhatsApp dizendo: comecei a perceber que eu estava ficando viciado em Facebook. Então eu cancelei a minha conta, tirei a internet do celular e vi que roubava tempo com Deus. Resultado, estou orando mais e lendo mais a palavra. Eu me sinto muito mais centrada, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte de Piabas dizendo: meu marido tem o quê? Tem um vício da pornografia pela televisão. Ele sabe que eu não gosto e deixa de ir à igreja para ficar na frente da TV. Diz que quer voltar para a comunhão da igreja, mas ele não para com isso, conta aqui outro ouvinte. Um outro ouvinte agora dizendo: eu acho que não existe vício, existe a desculpa de que se é viciado. Para mim é falta de vergonha na cara, diz aqui o ouvinte bravo, meu Deus. Fui fumante durante muito tempo e quando me converti, eu ficava falando que não conseguia parar de fumar. Até que um irmão da igreja chegou e falou que o que me faltava era vergonha na cara. E depois disso eu nunca mais coloquei um cigarro na boca, diz esse ouvinte. É tratamento de choque, irmãos. Pode funcionar. Pode não funcionar. Eu penso que falta, de maneira geral, né, na igreja brasileira, um pouco de sinceridade quando a gente vai falar sobre essa questão dos vícios. Eu acho que a gente pode, de alguma forma, sem querer, eu espero que sem querer, alimentar uma cultura de hipocrisia, né, dentro da igreja. Por exemplo, nossos ouvintes aí, 75% dizem que não tem nenhum vício. Eu acredito que é uma falta de entendimento do que são os vícios, né? Porque eu acho que todos nós que temos uma condição de pecadores somos viciados em alguma coisa, porque vício é pecado. E nós somos pecadores. Eu quero tocar especificamente nessa questão da pornografia. Hoje esse assunto já é um assunto pandêmico. Isso já atinge todo mundo, querendo ou não. Você está fazendo uma pesquisa na internet, aparece alguma imagem que você, mesmo sem querer, vê. Você que é jovem, adolescente, faz parte de um grupo de WhatsApp do seu colégio, da sua faculdade, ou jovem aí do seu trabalho, você faz parte de um grupo, certamente você já recebeu alguma imagem pornográfica no seu celular, pelos grupos de WhatsApp. Isso está presente muito. Pesquisas mostram que 70% dos homens são viciados em pornografia. Isso não faz diferença entre homens evangélicos e não evangélicos. Isso mostra pra gente que tem gente dentro da igreja, e muita gente dentro da igreja, viciada em pornografia.
A cada segundo, mais de 25 mil pessoas assistem pornografia. 1 em cada 4 jovens dependem de pornografia para se estimular sexualmente. Isso é muito grave e a igreja precisa abrir os olhos para essa questão. Eu queria dizer que em novembro, nós da Renas, junto com a campanha Bola na Rede, que é uma campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, vamos fazer em parceria com a ONG Macanudos, lá de São Paulo, um congresso aqui no Rio de Janeiro só sobre esse tema, pornografia. Em novembro, nós vamos fazer esse congresso. Quero já convidar os jovens e adolescentes aí das igrejas para estar junto com a gente. Esse é um assunto muito complicado. Agora, o que a gente não pode deixar de entender é que essa é uma guerra que todos nós temos que fazer parte. Eu preciso bater nessa tecla porque a gente não pode deixar passar desapercebido. Cada pessoa que faz parte, e todos nós fazemos, na verdade, todo mundo na casa tem um problema. Todo mundo tem um problema numa família, né? Quando falo caso, estou falando de família, de parentela em geral. Todos nós enfrentamos essa luta e a gente não pode fechar os nossos olhos simplesmente dizendo que nada está acontecendo. É por isso que eu bati naquela tecla. É claro que a gente não está aqui julgando ninguém, pelo contrário. Por exemplo, esse ouvinte que falou aí, não, tem que tomar vergonha na cara. Cara, tem gente que se mata porque não consegue. Isso é muito sério. Louvado seja Deus porque ele conseguiu. Ele tomou vergonha na cara, entendeu? O que significava que, de fato, ele fumava porque era sem vergonha, pô. Entendeu? Mas não significa que todo mundo que eu faço seja. Entendeu? Tem gente que se mata por causa disso porque se sente indigno. Se sente incapaz. Ele entra num caminho, numa vertente que ele acredita tanto nisso, que ele está destruindo a família dele, que ele é a causa dos problemas. Eu não posso simplesmente dizer para essa pessoa, toma vergonha na cara, liberta isso, falta aí. Eu não posso, porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara pular da pontinha de terra da manhã. Eu vou fazer esse cara destruir a vida dele de uma tal forma inenarrável. Então a gente precisa ter um entendimento muito mais amplo disso. Existe uma sequência curiosa e ao mesmo tempo muito destrutiva, né? Que é a questão do prazer seguido de vergonha, de tristeza. Então, um ouvinte que aqui nos escreve, ela diz que ela tem o vício de juntar moedas. Tem um prazer. Mas depois ela se percebe envergonhada e triste porque aquilo não é uma economia, como muita gente poderia e ainda faz. Como sapatos, como bolsas, como outros vícios. Quando a gente fala de pornografia, a gente está falando sobre alguma coisa que dá prazer, e quando a pessoa tem algum reflexo da ação de Deus sobre a vida dela, há uma tristeza. A pessoa que fuma quer abandonar o vício, muita gente que está acompanhando a gente agora está contando isso aqui, ó, meu pai é assim, eu sou assim, eu luto contra isso, ou seja, existe um processo muito complexo, porque ao mesmo tempo que a pessoa ela sabe que vai sentir-se triste depois, quando é um ato, né, quando é uma prática, uma atitude, ela tem um prazer que a leva aquilo e depois ela fica envergonhada, ela fica triste, ela se sente indigna, passa um pouquinho, volta à mesma prática. É muito difícil, só com a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida e um pouco mais de transparência nesse assunto. Mas as pessoas têm vergonha de admitir certas coisas. Se falar de vício, principalmente quando é relacionado à pornografia, como foi dito aqui, a sexo, as pessoas têm vergonha de admitirem, porque elas são vistas como sem vergonhas. Elas não são vistas como doentes, que precisam serem tratadas. E aí entra um papel da igreja também, de gerar um ambiente acolhedor para que a pessoa possa confessar, né, o seu vício, o seu pecado, e poder ali ser instrumento de graça na vida da pessoa e não de julgamento. Porque as pessoas julgar é muito fácil. Agora, a pessoa que está vivendo isso está num sofrimento muito ruim. Muitas mulheres hoje, muitos meninos foram levados à prática sexual bem cedo porque foram estrupados dentro da própria casa desde os 6 anos de idade. E elas se tornaram viciadas nisso. E hoje elas sofrem por causa disso. E não há quem as ajude, porque, bem dito, né, pelo debatedor que me antecedeu, as pessoas não falam muito sobre esse tipo de vício. Falar sobre vício de cocaína, de maconha, de crack, mas de pornografia e sexo se fala muito pouco. E nós estamos numa época que precisamos falar mais sobre esse assunto.
Na verdade, esse é um problema que deve ser tratado com muito cuidado e carinho, porque o que para mim pode não significar grandes coisas, para outra pode levar a um sofrimento profundo. Como, por exemplo, desculpe, alguém pode ter vergonha de falar sobre um vício de pornografia, porque é uma coisa bem é chato, é ruim de falar, mas a menina da moeda pode ter constrangimento em procurar o líder dela e falar que é viciada em guardar moeda e alguém ri dela, por exemplo. Virar piada. Então, o grande problema é quem são as pessoas que irão receber essa informação em estarem bem preparadas para tratar esse assunto, porque o que para um não é nada, para o outro é grande, e nós temos que tomar cuidado. JR, abrindo aqui até um leque, eu sei que não tem muito a ver, mas é importante, chega todos os dias, muitas das vezes em gabinete pastoral e onde eu ando, o seguinte: pais, às vezes, eu vou dizer isso porque isso tem que ser tratado no seio da família, que dizem o seguinte: é melhor eu comprar cocaína pro meu filho cheirar em casa, porque assim eu não deixo ele ir pra boca de fumo. É melhor eu comprar camisinha pra minha filha transar no quarto da minha casa, porque assim ela não vai pra motel. Então você vê que é um erro puxando o outro. Ela tá incentivando a pornografia, incentivando ao vício, sendo que na verdade o tratamento não seria esse. E outro, muitos líderes sobem no altar e nós ouvimos mensagens de efeito, de que vai mudar, de que vai transformar, de que vai acontecer, e é hoje, e não há um tratamento de choque. Muitas das vezes há uma palavra que gera muita emoção, lágrimas. Eu vou dizer o que eu digo no culto da igreja, eu digo: irmão, chorar, eu choro até vendo Titanic, vendo um filme triste. Então emocionar não significa nada. Nós precisamos de um evangelho que confronte a nossa alma, que aponte, entre aspas, com carinho em nós e diga: você precisa andar na contramão, você está errado. Tem que ter uma transformação. É esse o poder do evangelho. Não podemos esquecer que por trás de tudo isso também há uma influência maligna. Jesus falou em João 10, olha, Jesus falou que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Se ele terminasse aí, parecia o fim, mas aí ele vem dar a receita. Ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que significa isso? Ele fala a palavra vida 2 vezes. Significa que ele tem uma vida acima da vida que eu levo no meu dia a dia. Essa é a vida que Cristo quer nos dar. Essa palavra é muito importante. Eu tratava até disso ontem na igreja. Hoje nós vivemos a pior crise evangélica do Brasil. As mensagens são fracas, os púlpitos fracos, os altares quebrados, as mensagens superficiais, uma falta de comprometimento. As pessoas não querem mais sofrer por causa do evangelho, elas não querem mais carregar as marcas da cruz, elas não querem mais. Hoje as músicas são superficiais, a gente até conversava isso em off, brincando antes do debate. As pessoas querem frases de efeito, bendita pelo pastor. As pessoas querem músicas que agradem ou que eleve elas emocionalmente a um patamar parecido com de libertação, mas que não é. Nós vivemos hoje, precisamos fazer reflexão. Por quê? Que eu concordo com o pastor e bato nisso também. Porque somos exatamente nós, a igreja de Cristo, o sal da terra e a luz do mundo. E eu sou um defensor árduo da igreja. Eu não gosto que ninguém fale da igreja, porque a igreja é do meu Senhor. A igreja é do meu Senhor. E cada um que está no altar pertence a Ele. Cada igreja, não me importa o título, a placa, não é minha nem sua, ela é do Senhor. Então sou um defensor doido pela igreja do Senhor. Jesus, me perdoe usar isso, mas a gente precisa tocar na nossa ferida. A gente hoje disputa e não busca. A gente compete e não luta. A gente está fazendo uma série de coisas que não tem a ver com o reino, mas tem a ver com a terra, que não tem a ver com o céu, mas tem a ver com a terra. Eu acho que a gente precisa dessa reflexão, porque de fato Deus tem poder para fazer tudo. Deus pode libertar o viciado, pode, num abrir e fechar de ó, pode, mas muitas vezes isso requer tempo, tratamento, para que a igreja seja envolvida, para que nós sejamos envolvidos, para que a gente entenda o que Cristo veio à terra mostrar, fazer. Olha, se entregue, faça, percorra, dê a sua vida para que as coisas mudem. Essa é a igreja que precisa ser levantada para fazer a diferença. Ouvinte dizendo: gente, olha, programa muito bom, devemos lembrar também que todo vício é doença e a adicção não tem cura, apenas tratamento, diz ela. Muitas pessoas, por não ter essa noção, não apoiam seus familiares.
Todos são adictos, desde o viciado em comprar sapatos ao viciado em droga. A doença é a mesma, a diferença é a droga de escolha. Tudo o que é demais prejudica, não só aquilo que pode te prejudicar fisicamente, mas principalmente o que pode te destruir mentalmente. Por trás disso tudo tem um principal, a depressão. E o adicto sempre vai procurar desculpa para usar a sua droga de escolha. Essas pessoas devem ter acompanhamento médico, mas na minha opinião, sem medicação, o amor e a força de vontade recuperam, mas não cura. Evitar pessoas, lugares e hábitos, ter pessoas que não julgam é a parte mais difícil da recuperação, mas não é impossível, diz aqui a nossa ouvinte Maíra. Pastor JR, há um tempo atrás saiu na revista Veja a importância da igreja na cura. Com certeza. De muitos vícios. E mostrou cientificamente o resultado positivo de quando as pessoas vão à igreja e ouvem palavras de encorajamento, de luta, reajam contra isso, reajam contra o que está te jogando para baixo, reaja, essa é a palavra, reação. Temos que ter reação contra as coisas que nos fazem mal, temos que reagir. E quando se vai à igreja, só que está acontecendo um agravante. A ouvinte aí falou da depressão. Está acontecendo um agravante nas igrejas, que os pastores precisam se posicionarem urgente. Pastores, me desculpe a expressão e eu vou usá-la, levianos, que estão indo para a mídia dizer que a pessoa não precisa frequentar igreja para ser salvo, não precisa ir para a igreja, você pode assistir os cultos de dentro da sua casa. Eu conheço jovens, inclusive um é meu filho, que passou a ouvir esse tipo de mensagem e começou aos domingos não querer mais ir para a igreja. E há outros jovens passando por isso. Vamos para a igreja? Não, eu estou com Deus, eu estou só. E aí a gente comecei a perceber um isolamento. Isolamento total, porque já é viciado em celular, já é viciado em internet, agora usa a internet para cultuar dentro de casa, levando a pessoa a isolamento. Isso para mim são pastores levianos, que não sabem, não têm noção do mal que eles estão fazendo à nossa juventude. Diante desses assuntos, companheiros, nós estamos tratando este tópico a partir de um ouvinte que nos escreve, que nos fala sobre o seu vício, sobre a sua luta, sobre a sua dificuldade. Vimos aqui esse tema ser ampliado, pensando em vários outros exemplos e todos eles apontando para uma questão que vicia. E eu volto a lembrar aos nossos ouvintes o texto de Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, é o que nos ensina a palavra do nosso Deus e Pai. Lembro também o capítulo 10, versículo 23 da mesma primeira carta de Paulo aos Coríntios: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Passe pelo crivo. Convém? Edifica? Me domina. Passe pelo crivo, passe por essa reflexão para ver se a gente consegue, a partir disso, desenvolver uma reflexão onde cada um vai poder pensar e analisar a partir da ação do Espírito Santo de Deus na vida de todos nós. Ninguém precisa de alguém te vigiando para que você tome uma decisão para a direita ou para a esquerda. A decisão tem que ser individual, fruto da reflexão, fruto do autoexame, resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então vão lá para os crivos. Convém? É lícito? Me domina? Edifica? Talvez com 4 áreas ou 4 ações como essas aí mencionadas, muita gente possa hoje se perceber onde é que você está. Sabe como você faz um exame, assim, um teste, né? Onde você vai avaliar a sua vida e a partir dos seus hábitos tentar descobrir aquilo que está sendo uma bênção na sua vida ou aquilo que está criando uma enorme cratera e muitas vezes nos relacionamentos, infelizmente, no próprio relacionamento com Deus. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93.
Você está lutando contra um vício? 65% dos ouvintes por telefone dizem que não. 67% deles no site também dizem que não. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93, na nossa 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte contando, minha gente, aqui, olha, diversas vezes ouvi que o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Pergunta: isso é verdade? É possível amar alguém que não queremos ter por perto? Como ter atitudes de amor com gente que não merece? O que significa andar uma outra milha? Como amar de verdade e não apenas de palavra? Amar significa andar junto ou é possível amar de longe? Qual o caminho para ser aperfeiçoado em amor? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Luciano Regis, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Prazer estar aqui mais uma vez, J.R. Vargas. Quero mandar um abraço para toda a juventude da Nação Apostólica que estão ouvindo a gente. Um beijo para vocês, no nome de Jesus. Mandar um abraço para minha esposa, minha família. Que Deus abençoe a todos. Mandar um abraço para essas mulheres que estão trabalhando forte aí pro Congresso de Mulheres que começa sexta-feira. Que Deus abençoe a todos. Você ouvinte, Deus nos abençoe. Maravilha, muito obrigado, pastor Benjamin. Forte abraço, irmãozão. Muito obrigado, JR, mais uma vez estar aqui, é um prazer muito grande. Quero mandar um abraço para a Igreja Presbiteriana Libertas, todo mundo, e também para minha esposa, Natália. Um grande abraço. Eu quero dizer que a gente tem um pouco menos de um ano para as Olimpíadas e tem muita gente aí se preparando para esse momento. Então, o movimento Braços Abertos é um movimento que está unindo aí esforços de várias outras organizações também filiadas a ela, para agir num esforço evangelístico e social durante as Olimpíadas. Então a gente tem trabalhado junto com os Atletas de Cristo, Jocum, Exército da Salvação, Igreja Sara Nossa Terra, Convenção Batista Carioca e muitos outros. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse movimento, se preparar para atuar aí como voluntário durante as Olimpíadas, entre lá no nosso site mba2016.com.br. Maravilha, pastora Flor de Lis, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço o carinho de poder estar aqui, o convite de estar aqui. Quero mandar um abraço muito grande à minha mãe, que é ouvinte do debate, a irmã Neinha, aos meus 55 filhos, tem uma galera boa nos ouvindo agora, a todo mundo do Ministério Flor de Lis, a todos os jovens, adolescentes que estão lá se recuperando no Instituto Flor de Lis, e quero agradecer a 93 FM e também a minha gravadora MK pela parceria, pelo apoio no Sim 2015, que está aí já começando no dia 1º de setembro, e a 93 e a MK estão apoiando esse evento. Eu quero agradecer. Maravilha. Muito obrigado, pastor Manuel de Matos. Um forte abraço, querido. Eu que agradeço por, de certa forma, fazer parte dessa família 93 que é linda. Quero deixar um beijo para todos os adolescentes que estão se preparando para o Congresso e para duas pessoas muito especiais que estão completando mais um ano de vida. Um é debatedor dessa rádio, que é o meu amigo pastor César Carvalho. Ontem eu tive o privilégio de estar pregando no aniversário dele na sua igreja ali em Jacarepaguá. E é o meu querido como um filho, Rafael, que deve estar ouvindo agora. Um beijo para vocês, queridos, eu amo vocês. Deus abençoe. Maravilha, muito obrigado, pastor, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente. Sempre um privilégio ter você aqui conosco. Vamos orar juntos agora. Vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, pedindo ao pastor Benjamin para orar conosco. Nós vamos também orar pelos enfermos, orando pela cura dos enfermos e também pelo consolo àqueles que estão hoje com seus corações entristecidos e enlutados. Jesus querido, nós estamos diante do Senhor aqui, junto com tantos ouvintes, na esperança da tua misericórdia, da tua graça que é derramada sobre nós. Há tanta gente, Senhor, lutando com vícios dos mais diversos, e nós rogamos a tua graça e a tua misericórdia e, sobretudo, o poder do Espírito Santo, que é capaz de nos transformar. Nós também te pedimos pela igreja brasileira, Senhor, que possamos ser instrumentos de amor e de acolhimento, e de um amor e de um
afetividade que possa transformar os corações de tantos que entram pelas portas das nossas igrejas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos orar também por todos os enfermos, Senhor, que estão nos ouvindo, aqueles que têm familiares que estão com esse problema de saúde, Senhor. Visita cada um deles e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, o Senhor que é o médico dos médicos. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém.